Então, Juliano, já vamos a começar, porque estamos no nosso horário já certo, né? Já vamos começar já, 21 horas, já estamos no nosso horário. Seja bem-vindo, grande prazer poder bater esse papo com você sobre essa questão tão interessante que é a governança, né? Que é entender um pouco de jornada de integridade, de percepção de valor dentro do modelo empresarial e dentro das ações integradas que nós podemos desenvolver. Eu falo aqui de Governador Valadares, no leste de Minas, sou gestor e professor nessa área já há algum tempo e tenho o prazer de rodar o Brasil inteiro, não só com cooperativas, mas com empresas, entendendo esse tema, trabalhando de forma efetiva e tendo uma percepção muito importante sobre os critérios, sobre o desenvolvimento. Eu agradeço aí a Criar Gestão Empresarial por esse convite, né, por convidar a gente a participar e toda essa jornada que é maravilhosa de poder participar, poder entender. Um grande abraço aí para o nosso amigo Juscelino, né, que está aí à frente desse trabalho gigantesco, essa ação maravilhosa de integrar pessoas e isso faz parte de uma visão de governança também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa integração, essa visão de passado, presente e futuro, ela é muito importante em relação a isso. Se apresenta um pouquinho, Juliano, fala um pouquinho do seu histórico, vamos conversar, bater esse papo aí. Ô, Danilo, ó, boa noite para você aí. Obrigado para a gente compartilhar esse espaço aí na live, um tema tão importante, né? Também agradeço a Criar, a toda a equipe, aí no papel do Juscelino, que está à frente dessa empresa, pela oportunidade de nos conectar a pessoas com vasto conhecimento. E eu falo assim, para mim é uma honra compartilhar com vocês esse espaço. Sou especialista nessa área, tá? Eu admiro muito. A gente vai conversar mais a pouco sobre isso. Mas, ó, eu sou o Juliano Abreu, sou aqui de Franca, São Paulo. Sou controller, minha formação é em ciências contábeis, e eu tenho uma graduação também em gestão de negócios. Né? Sou empresário, tenho um escritório aqui de controladoria, onde eu desenvolvo alguns trabalhos específicos para as empresas voltadas à gestão. Tenho alguns clientes de mentoria, eu chamo de mentoria, onde eu levo soluções estratégicas para esses clientes, ajudo eles a enxergar de uma forma diferente o negócio deles. Tá? E também sou professor, Danilo. Hoje eu tenho a honra de lecionar na instituição que me trouxe a primeira formação na área da contabilidade. Então, hoje eu leciono com alguns mestres, que foram meus professores, que me mostraram um caminho aí, um caminho maravilhoso da sala de aula também. E para mim é uma satisfação enorme estar junto com esses alunos aí, passar um pouquinho de conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo na jornada aí, né? Então, basicamente isso aí. Que bom, bom saber, Juliano. O Gustavo já colocou aqui caderno e caneta na mão, pronto para anotar tudo. Aproveita aí, Juliano. Tem bastante dicas aí durante o nosso final aí, tem algumas dicas no final. Eu separei alguns livros aqui, alguns filmes também. O pessoal fala que o professor só fala filme ruim, só fala coisa ruim, tá, Juliano? Então, eu separei filmes bons que dá para assistir, que são legais, são filmes para ver no final de semana, ver com a família, mas que você, com um olhar empresarial, com um olhar de cuidado, com um olhar de gestão, você consegue tirar muito aprendizado por eles, né? Eu uso muito essa parte lúdica. Eu, como músico, né, também, eu uso muito essas ferramentas em relação a isso, de ter essa percepção de que, olha, às vezes a gente vai compromissado olhando para um filme, olhando para uma arte, e esquece de ter o olhar de cuidado, o olhar de gestão. E aí, às vezes, você viu aquele filme, mas não viu com o olhar que a gente vai colocar aqui. Então, deixa aí uma dica para vocês já aprenderem também e já tirarem lições muito importantes dentro desse modelo. Ô, Juliano, acho que uma coisa que você deve ouvir muito, é uma coisa que eu escuto muito na governança, que é por que a gente gosta tanto das palavras em inglês. Aí você falou do controller, né? Eu acho que nem todo mundo sabe o que é um controller, o que um controller faz, né? Assim como a governança também, ela não é muito bem definida e clara para todo mundo em relação a entender e perceber o que é isso. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de uma definição do Ray Dalio, que escreveu o livro Princípios, que é um livro para investidores, é um livro de ações, de modelo de negócio, é um livro que foi indicado em uma das minhas aulas, e hoje eu uso muito ele,
E o Ray Dalio ele coloca a seguinte frase: olha, o que é governança? Governança é uma empresa ou um sistema pelo qual a empresa é gerido, independente das pessoas que estão no poder. Então, é um sistema que eu vou garantir perenidade. Olha, o Ray Dalio é gerente de um dos maiores fundos de investimento do planeta, a Bridgewater, né, Ponte sobre as Águas, e ele chegou a um ponto da vida dele que ele chegou: olha, meus 4 filhos não vão ser vão ser meus herdeiros, mas não vão ser meus sucessores no negócio. Cada um dos filhos dele tem um outro tipo de negócio, outro um é político, outro envolve com medicina, cada um teve um ramo. E ele percebeu que o negócio dele, aí vem um conceito muito importante, que é o conceito de governança familiar, aonde você tem a visão de percepção de aonde nós temos que ter controle, ter visão sobre um sistema de gerenciamento de controle efetivo sobre o futuro estratégico do negócio. Eu continuo tendo herdeiros, eu continuo tendo meus filhos herdando a estrutura sucessória do negócio, mas eles não vão, muitas vezes, assumir a gestão do negócio ou o controle do negócio. O seu papel como controller vai muito nesse sentido também, né? De gerir a estrutura financeira. O controller, ele pega um braço da governança, que é o braço do controle em relação à gestão financeira, e que vai ser auditado por todos os mecanismos, né? Todos os braços da governança de forma sistemática, correto? É isso mesmo? É isso mesmo, Danilo. E assim, é engraçado você tocar nesse assunto, né? Esse foi uma das primeiras anotações aqui que eu coloquei. Assim, ó, falando de governança corporativa e de controladoria, essas, para nós, que é o nosso dia a dia, são nomenclaturas comuns. A gente trata ela e escuta como se fosse uma profissão comum. Por exemplo, hoje a gente falar de um escritor, um ator, um contador, são profissões, um administrador, um médico, são profissões que as pessoas, por mais que elas não entendam a fundo, a raiz do que é aquilo ali, mas elas sabem o que um ator faz, o que um médico faz, um contador faz. Quando nós falamos de governança corporativa e controladoria, são nomenclaturas assim que, fora do ambiente corporativo, ou até no ambiente corporativo mesmo, onde é uma empresa familiar, uma empresa até de médio porte, mas que veio de uma sucessão familiar que cresceu, são nomenclaturas que elas não são comuns, né? Mas aí a gente pergunta, mas o que é governança corporativa? O que faz isso? O que é controladoria? Aí eu estava pesquisando, peguei um material mais antigo aqui, de uma das minhas primeiras aulas lá, onde eu tentava explicar de uma forma bem simples o que é a função de um controller ou de um controlador, traduzido ao pé da letra, né? E eu deparei alguns textos antigos de alguns estudiosos, vocês me perdoem que eu não marquei a referência aqui, mas a palavra controller, ela é mais antiga do que a gente pensa, e essa função ela é mais antiga do que se imagina. Ela vem aqui do grego, desculpa, deixa eu ver aqui onde eu anotei aqui, só um instante. É do latim medieval, desculpa, não do grego, ela vem do latim medieval e data de 2000 anos antes de Cristo. E a função, que era um controller na época, ele era um controller de movimentação de recursos, ou seja, ele era um administrador financeiro há 2000 anos atrás, antes de Cristo. Então, quanto tempo tem essa função, né? Mas, trazemos para os dias atuais, a controladoria, eu posso dizer assim, que é uma evolução da contabilidade, de informações, acaba sendo um segmento da contabilidade, mas ela ainda pode ter outras ramificações. A gente pode falar tanto do controller contábil, o controller pode ter um papel de administrador também, pode ir para o ramo jurídico. Então, assim, depois tem uma ilustração, até compartilho com vocês, onde que envolve a controladoria? Administração, economia, direito, estatística, contabilidade em si, matemática, psicologia, a sociologia e todas as áreas que necessitam de um controle. Então, pegando na raiz da palavra mesmo, um controller acaba sendo um controlador. Só que essa função vai muito além disso. E quando a gente conversou, nós compartilhamos nosso conhecimento, assim, embora governança corporativa seja uma das matérias das minhas disciplinas na escola, mas a gente conversando da parte prática de trabalho,
como elas andam de mão dada, né, Danilo? Um é complemento do outro e, assim, elas, em alguns momentos, elas acabam se confundindo. Qual que é a sua visão disso também, Danilo? Juliano, e eu acho que o papel do controller, dentro da linha de governança, é evitar o dilema da família brasileira. Sabe qual é o dilema da família brasileira? E aí, esse dilema, na verdade, ele é adaptado, né? A gente usa muito ele, é um jargão popular, mas isso é do mundo inteiro. Até tive uma live há uns 2 anos atrás com um colega do Maranhão, e ele falou muito sobre essa questão, de que no mundo inteiro realmente tem essa visão. Qual é o dilema da família brasileira que a gente fala tanto? Avô rico, pai nobre, neto pobre. As empresas no Brasil são feitas para uma geração. E aí, eu sou muito grande, eu sou muito pequeno, eu sou médio, eu não sei se meu filho vai querer assumir esse negócio, se não vai. A governança é para todos. O controller, ele tem um papel muito forte de seguir uma responsabilidade dentro da linha de integridade do negócio, que é o outro braço também de mãos dadas com a governança, que é o compliance, né? Mais uma palavra em inglês que a gente usa, e que nada mais é do que integridade, né? Olha, eu preciso de um controller que garanta bases, que garanta responsabilidade. Esse ano passado, ano passado, né, o Conselho Brasileiro de Contabilidade saiu uma nota falando que contabilidade criativa não existe. Por incrível que pareça, o Conselho de Contabilidade dele fala isso, não existe contabilidade criativa. As pessoas usam, as pessoas falam, é um jargão, mas infelizmente no Brasil, na nossa cultura, existe a figura da contabilidade criativa, né? A contabilidade que vai dando aquelas pedaladas, aquelas manipuladas, ou não tendo elegibilidade para tomar adequadamente. Quando eu falo de governança, eu falo de empresa gerida independente das pessoas no poder, eu falo de perenidade, não para uma geração, mas para várias gerações, e aí é difícil de desenhar isso. Quando você fala com pequenas empresas, por exemplo, você fala isso com o empresário, fala, mas meu filho tem 8 anos, tem 6 anos, como os meus têm 8, 6 anos. Eu não vou pensar isso para minha empresa hoje. Mas, às vezes, você encara o profissional formado já dentro da empresa, assalariado, porque qualquer cidade hoje no Brasil não forma a pessoa para ser empreendedor, nem para ser sucessor dos seus negócios, inclusive as de administração e contabilidade não dão essa bagagem, forma para ser empregado, forma para ser funcionário, não tem erro nisso, né? Não tem errado ou falha nisso, mas a gente precisa ter uma percepção de que eu preciso criar uma política sucessória. É o segundo ponto que é mais importante da governança. Quando as pessoas falam assim, Danilo, qual é o ponto de partida da governança? Olha, pense a política sucessória do seu negócio. Pense as pessoas que vão ocupar os cargos ou podem ocupar os cargos, independente dessas que você tem hoje no poder. Isso quer dizer tirar as pessoas das cadeiras, tirar os diretores, tirar conselheiros, tirar o controle? Não, de forma nenhuma. Mas eu preciso ter um plano B. Eu preciso entender que, olha, as pessoas podem sofrer um acidente, podem ter uma proposta de emprego melhor, podem ter outras visões de futuro, e a governança ela vem para dar um arcabouço forte nessa estrutura, nessa construção. E eu acho que é mais ou menos essa visão, né, Juliano? Vocês têm um respaldo, né, lógico, né, com a reforma do Código Civil brasileiro em 2002, depois mais para frente em 2011, o contador ele não pode mais dizer que ele fez errado porque alguém mandou. Agora o seu diploma está na reta, né? Agora existe uma responsabilidade civil muito forte em cima disso, e aí eu tenho uma governança muito forte que tem que andar de mãos dadas com o compliance. É uma realidade, vê mais ou menos isso também nas empresas brasileiras, consegue enxergar isso também? Danilo, o importante que você falou das empresas familiares, né? É que assim, ó, eu vim do mundo corporativo. Eu falo assim, eu fiz a caminhada que eu já vi isso muito claro na minha vida, mas eu ainda permaneci muito tempo no mundo corporativo. Eu trabalhei em grandes instituições aqui da minha cidade e uma delas é uma cooperativa do plano de saúde, onde que o nível de gestão era muito, ainda é. Eu falo isso que era porque isso tem mais de 15 anos, quando eu saí desse sistema, mas foi um sistema assim, que para mim eu considero que foi a base de todo o meu aprendizado. E nesse período eu trabalhei era um momento de mudança na empresa e vieram gestores de vários cantos do país, pessoas que naquela época, eu estava com 20 e poucos anos, já tinham contato com a empresa, trabalhado no exterior, então trouxeram essa cultura. Eu
falo assim, para mim foi a escola da minha vida, esse início, assim. Claro que com o passar do ano eu busquei mais conhecimento e avancei. Mas eu tive um choque de realidade quando eu saí desse sistema que existe, já existiam políticas internas que eu considero que daquela época é avançada e que algumas grandes empresas hoje ainda estão muito atrás disso. Tá? Aí eu tive aquele choque de realidade. Aí você está num cenário onde é tudo organizado, tem um processo, tem auditoria, tem perícia, tem conselho de administração, conselho de ética, conselho fiscal, não é um plano sucessório como a governança corporativa reza, você pode até depois esclarecer isso, como que é esse processo, mas é muito bem definido. Aí você vai para médias empresas e pequenas empresas, é um choque de realidade totalmente diferente. Acontece assim no cenário brasileiro, tá? O empreendedor brasileiro ele faz um malabarismo o tempo todo. E tem que ser muito bom para empreender no Brasil. Essa alta carga tributária que nós temos, um monte de complicações que é sabido por todos os empresários. O que acontece? Geralmente aquele cara que começou do nada, às vezes na garagem da sua casa, construindo algum produto e tal, e esse cara explode. Aí pode, assim, existem os anos de silêncio que ninguém vê, né? Aquele cara vem trabalhando ano após ano, de repente cresce rapidamente. Só que ele cresce muito na força do trabalho. E tudo que ele sabe está aplicado no negócio dele. Só que ele não conseguiu, ele não se especializou na gestão, não buscou um time que tenha um conhecimento que pode ajudar a perenidade do negócio dele, e essa empresa sobrevive 10, 20, 30, 40, 50 anos. Só que o que acontece? Daquele jeito familiar. Aí os diretores começam a envelhecer, às vezes têm filhos muito tarde, e aqueles filhos, que é o que você citou, não querem assumir essa diretoria, e começam os primeiros problemas. Ou ele vende essa empresa, ou ele passa um sofrimento. Você já deve ter visto isso na prática, né? Mas assim, respondendo a sua pergunta, o cenário é bem esse mesmo. E o papel do controller é trazer essas informações, é levar essas informações com clareza, é ajudar ele a enxergar o negócio dele com clareza. Muitas das empresas, quando estão crescendo, elas não fazem a separação do que é o patrimônio do sócio, o que é o patrimônio da empresa. Então isso confunde também. Aí entra o trabalho de controladoria alinhado com a governança corporativa para mostrar esses padrões, para mostrar que é possível fazer da maneira correta, que é possível fazer sem sonegação, que você consegue ajustar preço da forma correta para o seu resultado pagar todos os seus custos. E o mais importante que eu acho isso que além da controladoria, e vem o papel da governança corporativa, que é a área que você exerce com excelência aí. Essa área é muito bonita, viu, Danilo? É uma coisa assim, é pouco conhecida, mas é uma questão séria e garante a perenidade da empresa, a perenidade do negócio, é respaldada por fundamentos, por princípios, assim como a contabilidade, a controladoria. Então, se não é uma coisa que alguém inventou e falou assim, vamos fazer porque é bonito, é termo estrangeiro, não. É um sistema que garante a longevidade da empresa mesmo. Isso é muito importante, Juliano. E os princípios da governança corporativa, né, conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, são 4: equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. São princípios que são a base para essa visão, para esse modelo. A Alda escreveu aqui, boa noite, seja bem-vinda. E a gente tem essa percepção de que, olha, é uma base de princípios. A governança corporativa, ela tem esse crescimento, esse desenvolvimento muito forte e que precisa ser uma base de estrutura de negócio, porque às vezes o avô, né, como a gente falou, o avô rico, pai nobre, neto pobre, ele tem um sonho daquele negócio, ele cria às vezes um império, estruturas muito fortes. O filho, né, o pai, quando ele assume a empresa, ele consegue levar, e o neto às vezes não está nem aí, não importa, não está tão envolvido com esse modelo, e a gente precisa repensar esta visão. A governança não é só criar normas, regras, regulamentos e padrões, mas é desenhar o futuro e a perenidade do negócio através de uma linha de integridade, de responsabilidade. E você já adiantou aí uma frase que é muito importante, que é o papel do controller,
e que a governança vai ter que zelar muito nisso, né? É possível ter resultado, ter integridade, ter ganhos, pagando impostos, sendo justo, sendo ético, sendo íntegro no Brasil, né? Isso tem a ver com o nosso modelo, com as nossas ações. Esperamos que aconteçam as reformas tão esperadas, né? É um absurdo o nosso modelo de confiança e a forma com que a nossa governança e a nossa cultura é formada. E você vê isso em pequenas ações ou em grandes ações da cultura brasileira, né? O brasileiro, por exemplo, o americano, né? Ele abre uma empresa com uma ficha que ele preenche, coloca no correio e começa a exercer a visão empresarial dele. E só vai começar a pagar tributos quando ele começa a ter lucro, quando começa a ter resultado. O brasileiro não, né? O modelo brasileiro, ele, independente de ter lucro, de ter resultado ou não, ele vai pagar impostos do mesmo jeito. E isso, na sociedade americana, forma uma cultura muito importante, muito interessante para a gente repensar e entender como é que isso acontece, até o modelo da sociedade como um todo. O americano, ele abastece o carro, um alto atendimento, um posto de alto atendimento, e lá ele abastece o carro e depois paga. A mesma coisa com o modelo empresarial, né? Que lá ele vai pagar quando tiver lucro. Em outros países que têm o alto atendimento, tem o crescimento, por exemplo, em Portugal e Espanha, que não são tidos como países de alto padrão de integridade, digamos assim, como sociedade, o modelo de abastecimento é outro. Lá em Portugal, por exemplo, você paga e abastece. Olha a diferença. É uma diferença pequena, mas que tem um valor muito forte em relação à cultura que vai sendo formada na sociedade, na percepção de integridade e, naturalmente, nos modelos empresariais que a gente conhece. O brasileiro, ele é aculturado a entender que precisa buscar alternativas para sonegar, para não pagar impostos, né? E acaba caindo em problemas pesados aí, ou com uma dívida, às vezes, que tem que ser entregue nas mãos de problemas gigantescos, dívidas gigantescas, né? E isso, o controller também existe de mãos dadas com a governança para evitar danos assim também, né, Juliano? Isso aí. Danilo, uma coisa importante que você falou, eu toquei nesse assunto e você reforçou, é que é possível sim, é falta de conhecimento. Eu vou voltar um pouquinho que você falou da questão da cultura, é que nós somos um país que nós fomos colonizados, né? Então, assim, desde quando o Brasil é Brasil, eu falo que o Brasil foi descoberto, mas o Brasil já existia vida aqui, né? Mas desde quando ele foi colonizado, nós aprendemos isso aí vem de gerações, mais de 500 anos, nós estamos falando de uma cultura, né? E se a gente falar assim de controladoria ou de governança corporativa, não estou falando, é um assunto novo. E tudo que é novo assusta. Se você conversar com uma pessoa que ela não tem o conhecimento profundo do mundo corporativo, a vivência da formação de preço, do entendimento do que é receita, o que é despesa, o que é custo, o que é gasto, o que é a minha lucratividade, é muito comum essa pessoa falar assim para você, olha, no Brasil não dá para viver, ter uma empresa se a gente não sonegar. Mas é errado. Porque tudo que é feito da forma correta, calculada, planejada, é possível sim atingir os resultados. É que isso, Danilo, infelizmente, dá trabalho. Você agir de forma correta, agir dentro da legalidade, dá trabalho. E essa questão de falar assim, o jeitinho brasileiro de ser, a pessoa, ou empresário, seja, ou até a pessoa física que tem alguma outra fonte de renda relacionada a negócio, mas não virou empresário, ela acha que é uma vantagem hoje ela sonegar imposto. Só que, na verdade, ela está tendo o desfrute agora, só que lá na frente ela pode pagar muito mais caro. E é uma realidade assim, ó, alguns empresários, infelizmente, tá? Eu nunca tive um caso desse na minha carteira de cliente, mas a gente conhece situações que acontecem da pessoa que vê que não fez a base correta, não sustentou a base, aí vem aquele ventinho assim, desestrutura, a galera entra num nível de endividamento muito grande, o que ela faz? Ela acaba dando um verdadeiro calote no mercado, pega uma outra empresa, arruma um outro sócio para assumir o negócio, gerencia aquilo e começa tudo errado de novo. É assim, ó, o erro vai se repetindo, repetindo. Aí tem aquele empresário lá que começou, tem a dificuldade, busca uma consultoria, busca se especializar na área que está estudando, começa a estudar a parte administrativa, ou então contrata especialistas para trabalhar no seu negócio, esse cara vai devagarzinho,
mas o crescimento dele é gradual e contínuo. Depois nós vamos entrar nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta, mas assim, ó, isso é igual a corrida, Danilo. Não tem como você começar e já querer sair correndo uma maratona, tudo. Você tem todo um planejamento, um preparo, você tem que ter um respaldo. Se você não sabe fazer isso, você contrata um treinador que vai te respaldar, que vai te orientar, que vai falar assim, não vai por esse caminho, vem para cá. Ah, mas aqui eu estou mais rápido, mas você vai machucar. Fortalece, vai. O papel da controladoria da governança corporativa fica bem desse jeito aí, tá? O que você acha sobre isso? Qual que é a sua visão? Depois eu podemos entrar um pouco nessa parte. Eu falo isso muito para empresários em geral, mas aí também para cooperativas, né? Eu também tenho do berço de gestão voltado para cooperativas e tudo. E uma cooperativa é uma estrutura societária, às vezes com 400, 500, 5 mil cooperados, 5 mil, né, 20 mil às vezes, né, no caso do crédito. E é uma estrutura societária. Porque para você ter uma estrutura societária, seja uma pequena empresa, uma média ou uma cooperativa que vão ter vários sócios, a alusão que eu gosto mais de usar é a alusão do casamento. Porque o casamento ele tem 3 questões muito importantes para você pensar. Então, assim, você está numa empresa, sua empresa está crescendo, tem oportunidades, tem visão, tem um colega que quer fazer uma fusão, quer colocar dinheiro no meu negócio, quer investir. Eu falo assim, governança corporativa é estrutura societária, é pensar quem está no barco com você e use o modelo do casamento. Casamento precisa de 3 coisas, Juliano, que vão na aplicação dentro da governança. É o seguinte, primeira coisa, eu quero casar, eu desejo casar, porque o casamento não é uma coisa qualquer, é um compromisso, é uma ação. Então, eu quero fazer uma fusão, eu quero ter mais alguém opinando no meu negócio. Muita gente não quer casar, não quer entrar na sociedade e acaba entrando em um barco furado porque não quer. Então, o cara entra no casamento, mas vai trair, vai buscar outros negócios, não vai ser transparente com o sócio, não vai ter equidade, né? Então, é a mesma coisa do casamento. Primeira coisa, eu quero casar. Primeira coisa. Segunda coisa, a pessoa com quem eu vou casar tem igualdade de valores, tem princípios dentro da minha gestão, do meu negócio, que é a mesma alusão do casamento. Eu quero, beleza, eu quero casar, é isso que eu quero, mas essa pessoa que eu estou buscando na sociedade, ela tem igualdade de princípios, ela tem valores como os que eu acredito? Não, é uma pessoa totalmente diferente, o cara é da noite, é da farra e é um cara mais sossegado. Não dá certo. Isso também é governança, né? Também faz parte. E o terceiro ponto do casamento em paralelo com a governança beleza, decidi, eu quero casar, decisão interna. Segundo, tem igualdade de valores, de princípio. Terceiro, faça um contrato. Faça um casamento muito bem feito, faça uma estrutura contratual bem feita, contrate especialistas para fazer o seu contrato, para fazer a sua estrutura societária, para que você consiga ter uma estrutura feliz diante desse modelo. Quando você fala de uma cooperativa, por exemplo, eu evito muitas rupturas da governança, que é um ponto importante que a gente colocou na nossa pauta, a partir do momento que eu rastreio a elegibilidade das pessoas ou dos sócios. Na verdade, não há uma estrutura societária, digamos assim, puramente na cooperativa, mas eu consigo identificar quem são as pessoas que têm alinhamento de propósito, as pessoas que são elegíveis para entrar no meu negócio. Eu coloco, no mínimo, no Google, né? Quem é essa pessoa que quer entrar na minha cooperativa? Quem é essa pessoa que quer entrar na minha empresa? Porque a gente pode esquecer, mas a internet não esquece, não. É um princípio muito importante da governança, né? Joga no Google que você vai saber o histórico dessa empresa, dessa pessoa, né? Eu falo muito uma ferramenta muito poderosa, que é o Google Alerts. Pouquíssima gente conhece, mas é uma ferramenta simples demais. Você coloca no e-mail ali, ele vai te mandar informação, mandar um e-mail na hora, se aparecer na internet. Então, é muito poderosa, sabe? Então, se eu estou entrando em uma estrutura societária, eu preciso ter isso muito bem formalizado, eu preciso construir isso e eu preciso ter essa percepção para evitar a ruptura. E não entrar uma pessoa totalmente alienada que vai causar um desastre na percepção de valores da minha empresa, na percepção de dinheiro. No caso de uma cooperativa, por exemplo, uma pessoa que só quer ganhar, né? E uma cooperativa é uma relação ganha-ganha, né? Dos dois lados, não dá para só um lado ganhar. Então, é preciso muito equilíbrio nisso. Eu vou sair do banco tradicional e vou para uma cooperativa de crédito.
eu estou com outro propósito, estou com outro alinhamento, é uma visão de princípios. A cooperativa, na minha visão, eu como cooperado, cooperativista e apaixonado pelo cooperativismo, eu vou sempre incentivar isso, sempre fazer isso. Mas é ideológico, né? E também de resultados palpáveis financeiros, naturalmente. Não existe sustentabilidade, não existe almoço grátis, não existe paraíso social ou paraíso ambiental sob ruína econômica, sob ruína financeira, né, Juliano? O controle ele vem muito para garantir isso, né? Essa visão de que, olha, é sustentável aquela empresa que tem o tripé da sustentabilidade. É social, é ambiental e é econômico e financeiro. O controle ele vai garantir aí esse terceiro pilar aí para fazer a coisa funcionar. É nessa linha que ele vai garantir essa visão de correr do microgerenciamento, né, Juliano, que é uma questão importantíssima, sai do microgerenciamento, porque muitas vezes o dono, o empresário ou os sócios tentam ali sempre focar naquela visão do microgerenciamento. Aqui em Minas Gerais a gente fala que ganha na foice e perde no machado, né? Ele vai ganhando em pequenas coisinhas ali, mas no machado ele perde o negócio todo. Então tem que tomar cuidado com isso. O controle vai trabalhar muito nessa visão, né? Não só no micro, mas no macro também. Dá uma luz um pouquinho mais nisso aí, Juliano. Deixa eu só fazer um comentário que você falou. Eu achei muito interessante a ilustração que você trouxe do casamento aí, e do casamento, dos negócios, né? Me veio à mente aqui uma imagem que ela é clássica. Ó, cuidado com quem você se associa, tal, cuidado com quem você case. É aquele cacto abraçando a bexiga, né? Aquela relação para um dos dois ela não é favorável. Então, assim, isso não garante a sobrevivência do negócio, nenhuma relação assim, né? Ô, Danilo, e outra coisa que você comentou dos cooperados, você trouxe a cooperativa aqui, ela é um exemplo clássico da governança corporativa, de gestão, que dá para ilustrar muito o que a gente está falando. Quando a gente trata de uma empresa familiar, vamos imaginar, eu conheço empresários aqui que a empresa tem 60 anos, 65 anos, que estão na primeira gestão ainda. Os donos da empresa, os sócios, são ativos, eles trabalham mais do que os colaboradores, mas a gestão ela vai ficando velha. E ela precisa ser renovada por vários motivos, até para trazer uma visão nova para a empresa, ou porque os sócios querem desfrutar de tudo que eles construíram, querem viajar, querem passear, ou simplesmente não querem trabalhar mais. Aí vem o plano de sucessão. E uma outra coisa que você falou que é muito interessante, que as pessoas pensam que a governança corporativa ela vem fazer esse processo de sucessão apenas quando os filhos querem assumir. E não é verdade. Foi muito importante isso que você trouxe hoje, que é assim, ó, os filhos não vão assumir, mas eles podem ter um conselho, me fugiu a palavra. Administração, tem a cadeia do conselho de administração. A empresa continua sendo deles, mas eles só não vão estar atuando. Mas eles têm até poder de voto, de decisão, eles são os donos majoritários. Né? Isso é importantíssimo. Agora, quando a gente leva isso para uma cooperativa, a gestão ela muda de tempos em tempos. E a cooperativa, você falou de 200, até de 20 mil donos, cooperados, eles são donos. Então, assim, se não tiver uma gestão bem definida, entra uma diretoria, sai a minha diretoria, entra outra, a empresa tem que funcionar da mesma forma. Ela tem que continuar dando resultado, tem que continuar tendo motivo para existir. Aí, trazendo você trouxe aí o papel do controle, todo negócio ele tem um fundamento para existir. Olha que nós estamos falando de governança, de controladoria, de negócio, mas você viu que o tempo todo a gente se esbarra em princípios, em bases e fundamentos, que é o alicerce de tudo, desde a fundação de uma casa, desde um casamento, desde um negócio. Se a base não é bem construída, não desmorona. Pode ser muito bonito, pode ser estrutura muito bem, aparentemente bem construída, mas vem um vendaval ou uma chuva forte, ela estremece e acaba. Então, o papel do controller, nesse sentido, é de garantir se aquele negócio é sólido, se tem uma solidez, se levantar uma solvência, mas antes de chegar nesse ponto aí, por que você abre uma empresa hoje? Ela tem que fazer sentido, tem que gerar pelo menos resultado para pagar o sócio, para gerar empresa e para gerar algum valor. Se não, mas eu tenho um baita capital e eu quero investir numa empresa. Vamos medir isso.
será que essa empresa vai te dar uma lucratividade ou um resultado tão bom contra o outro investimento? Imagina, tem uma empresa que tem que contratar 20, 200, 500 funcionários, gera faturamento de milhões, mas não tem resultado. Faz sentido essa empresa funcionar? Faz sentido essa empresa faturar 10 milhões por mês e não ter resultado nenhum? Talvez, tá bom, faz sentido, eu tenho uma ação social, eu emprego muita gente, mas não gero recurso nenhum. Talvez você aplicando esse dinheiro, esse patrimônio que você tem num outro negócio, numa outra aplicação financeira, daria mais retorno. Com esse retorno, você poderia atingir mais pessoas, que seja criando uma ONGs, que seja. Mas todo negócio ele tem que existir para dar lucro. Tá? E assim, ó, o negócio ele é absoluto. Independente do dono que construiu, que fez a carreira, aquilo lá tem que ser soberano. Ele é maior do que o dono. A instituição é maior que as pessoas. Um exemplo típico que a gente pode citar aqui, Danilo, é da Apple. Por exemplo, Steve Jobs idealizou aquilo lá, é um sonho. Ele construiu um império e depois ele foi demitido da empresa que ele construiu. Só que o cara era tão genial, que ele criou uma outra empresa que gerou um desejo tão grande na Apple que contratou ele de volta. Então, assim, ó, você falando de filmes aí, tem o filme de Steve Jobs, nesse ponto ele é clássico, tá? Vale a pena assistir. Mas, enfim, o papel do controle é garantir que a visão do sócio, a visão, missão e propósito estejam alinhadas. Hoje a gente fala muito de propósito, o propósito da empresa existir, mas o papel da controladoria é essa. E a governança corporativa vem para coroar isso aí. Então, eu falei assim, eu estou reforçando muito essas duas palavras, é porque essas nomenclaturas que elas são desconhecidas. Só que, quando a gente traz para esse bate-papo, são coisas simples. E isso vale tanto para os negócios e para a vida. Eu até fiz algumas anotações aqui, depois no final a gente conversa o que foi a frase aqui desse bate-papo hoje. Mas é assim, ó, nós estamos falando de controle e de governo. Voltando aqui, pegando aquele gancho que você falou do casamento, a família é a base, também é um fundamento. Quando a gente pensa numa família, a família é uma nação. Dentro de um lar, uma casa é construída de paredes, um lar é construído de famílias. Então, assim, ó, se essa família está unida, está com os propósitos alinhados, existe alguém direcionando, não tem como dar errado. Pega isso, leva para uma corporação. Eu costumo dizer assim, ó, chega lá uma estrutura bonita, um prédio com uma fachada enorme, mas aquilo lá não é uma empresa, é só um prédio. A empresa é feita de pessoas que estão lá dentro, de resultado que essas pessoas geram, uma soma de talentos. Então, assim, ó, se elas estão alinhadas com o mesmo propósito, você tem um fundador lá, um diretor, e ele apontou o caminho. Aí vem todo o papel administrativo, uma controladoria, finanças, e garante que o negócio é rentável. Aí está alinhado com a missão e a visão e os valores da empresa. Isso gera um propósito. Para que você vai fazer isso funcionar só por uma geração, por 50 anos, 60 anos? Por que isso não pode ser perene? Passar de geração a geração? Tá bom, os filhos não querem assumir, mas assumem a gestão. Ela tem um propósito de existir. Ela não existe. O dinheiro é sempre muito bem-vindo, tem que ter lucro, mas o propósito tem que ser maior que tudo isso. Faz sentido isso para você? Essa linha é muito interessante, Juliano. Assim, os filhos às vezes não querem assumir, né? Não querem assumir a gestão da empresa, mas eles vão assumir uma cadeira no conselho de administração. O exemplo que você colocou sobre Steve Jobs foi um exemplo bem clássico, né? Que mostra para a gente exatamente isso. Olha, Steve Jobs, fundador da Apple, o conselho de administração chegou um momento e falou: olha, você não é mais CEO da empresa, mais uma sigla em inglês, né? Chief Executive Officer. Você não é mais o executivo maior do negócio. Dá licença que a gente vai buscar alguém de mercado. Foram lá na Pepsi buscar uma pessoa, né, que foi até esquecida pela história. Pegaram um cara da Pepsi, super empresarial, e tirou inovação, tirou a cabeça de startup, mentality, né? E falou: esse aqui agora é o sonho do nosso negócio.
né, e logo para frente perceberam que a cabeça do negócio realmente é Steve Jobs. Né? O livro que conta essa história é a cabeça de Steve Jobs. Né? Virou o melhor filme que tem na Netflix, que é Steve Jobs, que vale a pena. Tem dois muito bons, mas o Steve Jobs é o melhor que conta essa história. E a governança ela anda de mãos dadas também com a liderança, né, que é exatamente essa percepção, né, que a gente precisa ter essa visão, Juliano. E o Steve Jobs ele fez muito bem isso, né? A partir do momento que o Steve Jobs começou a reconhecer as pessoas que ajudaram ele a chegar onde ele chegou, ele começou a ser mais visto como líder e começou a ter mais percepção de que, olha, dá para continuar inovando, dá para fazer grandes coisas, mudar a humanidade, como ele mudou a nossa forma de enxergar as coisas, mas reconhecer o passado. Isso é o ensino de governança que a gente tem que entender sempre. O Steve Wozniak, né, que é o outro Steve, falou uma frase para ele ao longo da história, falou, olha, o Jobs não é binário, você não precisa ser tão cretino para ter os seus resultados. Essa frase fica na minha cabeça o tempo inteiro. Não é binário, não é 0 e 1. Para ter o seu resultado, você não precisa ser tão cretino. Né? Não precisa fazer as pessoas sofrerem para ter um resultado financeiro. O resultado financeiro ele vem a partir do reconhecimento, a partir do envolvimento. Eu fiz alguns posts, né, chamando aqui no meu Instagram, professor Danilo Mato, sobre essa nossa live. E eu lembrei, segunda-feira eu coloquei esse post que foi dos mineiros lá no Chile, em 2010, que a Oakley entregou óculos escuros para eles, sem pretensão de marketing nem nada, mas para ajudar. Falou, eu tenho um óculos com centro de proteção visual, que eles ficaram muito tempo embaixo da terra, e entregou, cada óculos custou US$ 180 na época. Era muito dinheiro, assim, foi um investimento que eles fizeram para ajudar os mineiros. Essa exposição da Oakley, da marca, fez a Oakley ter uma projeção gigantesca de mais de 40 milhões de resultados. Não foi uma estratégia de marketing, mas foi fazer o que precisa ser feito. É aquela pergunta que a governança tem que fazer sempre. Eu devo ter resultados e não preciso fazer as pessoas sofrerem. Aqui a gente está na criar, né, visão empresarial, exatamente para mostrar isso. Olha, o resultado ele vem a partir do momento que eu trato bem as pessoas, que as pessoas se envolvem, que o meu sócio, né, tem alinhamento de propósito e não faz as pessoas sofrerem. Porque uma das coisas que é crítica da ruptura da governança é a famosa carteirada, né? Faz porque eu sou dono, né? Você sabe com quem você está falando, é a nossa que faz com que o cooperado, que faz com que o sócio, que faz com que o chefe, que não é líder, é chefe, jogue isso na cara de todo mundo o tempo inteiro. Você sabe com quem você está falando, né? O Simon Sinek tem uma ilustração que eu acho fantástica, que eu senti na pele isso, esse ano passado, 2022, que é uma ilustração que ele coloca no livro Líderes Comem por Último, que é muito interessante, que ele fala o seguinte, olha, eu vi isso, em um dia eu estava palestrando em um congresso, estava lá de blazer, arrumadinho, mais arrumadinho, né, mais bonitinho para dar palestra, e eu gosto muito de café, todo mineiro gosta de café e queijo, né, não tem jeito. Chega para mim um pires e uma xícara bonita de café, eu queria um café, chega já com adoçante, café já vem bonitinho. No outro dia, eu tô lá, tirei o blazer, estou mais normal, gosto daqui mais informal, necessariamente mais descontraído, e estou lá para assistir as palestras. E deu aquela vontade de tomar café, e virei para uma das organizações e falei assim, olha, onde é que tem café? Ela apontou para mim lá no fundo. E lá no fundo tinha copinhos de isopor e copinhos descartáveis que eu mesmo tinha que me servir. A governança ela vem sempre com liderança. Não é o cargo, não é porque eu ocupo esta função que eu posso passar por cima das pessoas, eu posso fazer as pessoas sofrerem, eu posso criar mecanismos para que eu seja beneficiado, para que os meus amigos sejam beneficiados. O meu amigo me dá um brinde de promoção, me dá uma super caneta, me dá um apartamento, me dá um sítio. É uma porção de benefícios que a amizade pode vir desse cargo, mas que não são para a pessoa, são para o cargo. São para ter os benefícios da amizade, para ser amigo do rei. E para quem não é amigo do rei, o que acontece, Juliano? Que se aplique os rigores da lei. Exatamente. Isso é da Idade Média. Danilo, você colocou uma coisa aí muito importante dentro desse assunto.
Deixa eu voltar aqui nas anotações da Apple, só um instante, que aí a gente traz para a realidade. Fala assim, ô Juliano, mas é muito, Juliano, Danilo, é muito bonito vocês falar da Apple aí, a Apple, Steve Jobs morreu, tá lá, tem o Império, continua lançando iPhone 10, 11, 12, 13, 14, todo ano, é muito bonito. Só que era uma empresa familiar. Tá bom, estava em outra nação, mas ela foi constituída na garagem das casas do pai do Steve. E se a gente estudar um pouquinho o Steve Jobs, ele era meio estranho, né? Mas ele era aí vem uma outra parte. A gente fala assim, que eu gosto muito dessa comparação de louco e gênio, né? O Steve Jobs, antes de ter sucesso, ele era um louco. Assim como o Einstein, como vários grandes pensadores estavam acima do seu tempo. Aí depois o cara tem um puta resultado, desculpa a expressão, mas é um baita resultado, aí explode e fala, o cara é um gênio. Só que o que acontece? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Quantas pessoas hoje estão falando assim, eu tenho um sonho de empreender, minha empresa vai prosperar, vai alavancar, eu vou construir isso, aquilo outro. E as pessoas riem daquele sonho. Aí aquele cara prospera, tem os anos de silêncio, prospera, poxa, você viu o cara explodiu, é um gênio, tal, tal. Por que eu estou falando isso? Na minha realidade hoje, eu encontro vários empresários nessa situação. E vários emergentes também, que construíram um negócio, começaram em casa, que seja um escritório, que seja literalmente na garagem de casa, e prosperaram. Por que eu estou trazendo esse pensamento aqui, esse raciocínio? Porque eu te falo, eu fiz o caminho inverso. Eu comecei em grandes instituições, só que hoje eu vejo que tudo que as grandes instituições aplicam, se funcionam para elas, as pequenas e as médias também aceitam da mesma forma. Então, assim, ó, tem campo de mercado para crescer e crescer de maneira correta, tá? Pegando mais um gancho do iPhone. O iPhone hoje, ele não tem preço, ele tem valor. Ele tem uma coisa assim, ó, é um objeto, é um celular. Ele é um monte de coisa e ainda faz ligação. Só que ele tem um objeto de desejo, ele criou um valor agregado naquilo. E o que aconteceu? Steve Jobs entrou, saiu, faleceu, e a Apple continua. Por quê? A empresa do cara que está começando agora não pode durar 100 anos, 200 anos, ficar para 3, 4 gerações. O sonho, o homem, essa frase eu acho que é de Fernando Pessoa, o homem é do tamanho do seu sonho. Sim. Nós não somos limitados. Então, por que limitar as nossas empresas, limitar os nossos conhecimentos? Mas eu não sei fazer isso. Contrate especialistas, contrate time, contrate pessoas do seu time para fazer a parte que você não sabe e foca no que é o seu melhor. Mas assim, ó, tudo vem do quê? Do princípio, da base, de propósito. Você é muito importante para tudo. E também da cultura, né, Juliano, que é tão importante, assim, a cultura que como estratégia no café da manhã, como o Peter Drucker disse, nós latinos, né, somos muito aculturados dentro de uma cultura judaico-cristã, de enxergar crise só como perigo. E, na verdade, em outras culturas, e a gente precisa retrabalhar isso, de enxergar que também traz oportunidade. Toda crise também traz oportunidades e que a gente precisa ter uma percepção de valor muito grande em relação a isso. Né? Nós não precisamos de governança de heróis solitários, a gente precisa de inteligência coletiva. O David Bohr, no livro Diálogos, ele fala muito dessa percepção. Olha, 100% de um é infinitamente menor do que 1% de todos. A gente precisa ter essa capacidade de ouvir as pessoas, de criar um ambiente com tranquilidade psicológica para opinar, principalmente para os jovens. Né? Essa juventude está indo embora das empresas. Eles não querem estar nas startups por acaso, eles querem estar lá porque lá eles podem opinar, eles têm tranquilidade psicológica para ser ouvidos. Então a governança ela vai ter que repensar esses modelos e entender a forma como nós enxergamos, como nós desenvolvemos diante dessa sociedade. E a palavra propósito, já caiu muito jargão popular, ela tem muito sentido, sim, quando a gente envolve essa questão de realização e desenvolvimento com uma visão de futuro e com uma visão de controles de participação cada vez mais. Muitas vezes eu vejo em cooperativas, eu vejo isso em empresas,
os sócios são tidos como o problema da empresa. Mas por quê? Não foi pensado na elegibilidade lá atrás e nem hoje se pensa na participação dos sócios. Seja ele como cooperado, no caso da cooperativa, seja ele como estrutura empresarial mesmo, né? Ah, ele fica no canto dele, fica nos meus, aí não fica aqui, vai levando a empresa de qualquer jeito, né? E a gente precisa ter essa visão de poder de futuro, né? O poder de visão de futuro que é muito poderoso em relação ao pensamento estratégico, em relação à visão, e vem do conceito do professor Falcone de estratégia, né? Se preparar para o melhor, esperar o pior e estar muito bem organizado para aquilo que acontecer. Na verdade, o Falcone coloca isso em vários livros, mas é um dialeto hindu. Depois eu descobri que, na verdade, vem dos hindus que falavam sempre isso, né? Se prepare para o pior, espere o melhor, mas esteja muito bem organizado para aquilo que acontecer. Para isso, eu preciso de gente conectada, né? De gente com essa percepção. E o controle ele vai ter exatamente esse papel. Nós estamos a 10 minutos do nosso finalzinho, Juliano. Eu separei aqui algumas dicas de filmes e alguns livros também. Não sei se você teve essa sacada também do lado desse lado aí. Nós já falamos várias coisas aqui também, né, várias dicas, mas pode já caminhar aí, pode fechar aí nessa parte também, já dá sua visão aí. Foi um grande prazer, né, a gente bater esse papo aí de uma horinha rápido, né, mas eu vou ficar aqui com algumas dicas também. Ô, Danilo, finalizando, que você falou da visão de futuro, isso é muito importante. As empresas que têm a maior perenidade, elas estão no futuro já. Mas como assim, Jean? Elas estão no futuro? Nós acabamos de chegar em 2023. Tá bom, mas elas já fazem um plano estratégico orçamentário para 2033, onde elas querem chegar. Não, mas então todo mundo que prevê, escreve sua história para 10 anos para frente, vai chegar lá? Talvez não. Mas quando você tem uma meta clara, bem definida, a chance de sucesso de atingir é muito maior do que você ficar, como diria o pagodeiro, não sei, o cantor, deixa a vida me levar. Esse negócio da vida me levar não pode. Liga pagodinho. Liga pagodinho, isso aí. A gente pode construir a nossa vida e a gente sim ser o diretor da nossa vida, o mentor, o criador do nosso futuro. Das empresas que estão perenes, estão fortes, já enxergaram o futuro lá na frente. Ô, Danilo, passa muito rápido, né? A gente conversa, bate papo aqui. Eu só gostaria de entrar numa questão aqui pessoal. Eu falo pessoal saindo um pouquinho do técnico, mas assim, ó, quando a gente eu vejo a controladoria, a governança corporativa com os olhos assim, muito bem vistos. Eu sou apaixonado por controladoria, cara. Eu poderia falar assim, as expansões dela. Mas como a vida pessoal e a profissional, o mundo dos negócios se confunde, né? Controladoria, governança corporativa, finanças, tudo que você aplica de bom para as empresas, você aplica na sua vida também. Ela falou assim, eu falo que eu sou corredor, eu não estou corredor, mas eu sou corredor, mas foi a disciplina, foi os alvos. E assim, se olhar tudo que você planeja numa empresa, você consegue aplicar na sua vida. Desde alimentação, saúde, bem-estar, a parte espiritual. Nós não podemos cuidar só de uma parte. Se a gente tratar disso pensando na parte de uma empresa, você fala assim, não, eu vou ter uma empresa, mas eu vou cuidar só do financeiro. Isso pode perece. A gente tem que ter uma visão sistêmica de um todo, uma visão de futuro. E tudo que a gente aplica nos negócios é aplicável na nossa vida. Tudo que a gente falou desse bate-papo aqui, dá para trazer da vida pessoal também. Você, sim, é esportista também, você é atleta. O que é a sua visão disso aí, Danilo? Sim, sim. Há uma tendência muito grande das pessoas quererem comparar, né? Ah, o Danilo empresário, o Danilo gestor, né? O Juliano que é coisa. Não, tudo é uma coisa só. Né? A gente está aqui batendo um papo e aí eu falo assim, o que é prioridade na vida? Prioridade é família, prioridade são as pessoas que a gente ama, sabe? Estamos aqui num momento muito importante, valioso, uma oportunidade maravilhosa, batendo um papo fantástico, a quilômetros de distância, mas se na parede do lado aqui meus meninos chorarem, machucar, vai no hospital, Juliano, gente, estou fechando a live aqui, vou levar meus meninos no hospital. Né? É o que é importante, é o que é prios, né? Há prios, aquilo que é importante. E foi isso que me fez publicar esse livro aqui, né? Esse ano passado já, né? O Papai 4.0.
agora dia 31 de janeiro, faço 40. Professor mineiro, contador de história. Você já ganhou o seu, tá, Juliano? Vou mandar para você também pelos correios aí. Uma dedicatória bacana, obrigado pela participação. Está disponível no meu site também e tal, assim, uma coisa mais humana. E esse ano deve sair mais 3 exemplares também, 3 materiais próprios de governança, mais técnicos também. Então, esse livro para mim trouxe muitas boas amizades, sabe? Assim, histórias minhas, como pai, como professor, que eu uso nas minhas aulas, né? E mostrando isso, a gente pode conversar sobre várias coisas. Eu falo sobre jornada de valor, sobre várias coisas importantes e que são aplicadas em tudo, né? No ambiente empresarial, que dá para colocar tranquilamente. Vou pegar uma história aqui só, Juliano, que eu faço jornada de valor e que muitas vezes as empresas colocam aquela coisa de que eu vou desenhar o que é valor para o cliente, eu vou fazer a ética, eu vou desenhar o futuro e vou desenhar o que é melhor para o meu cliente, vou colocar isso. Eu ilustro isso com uma história que está nesse livro aqui, que é com o Lucas, quando ele tinha 3 anos, hoje ele está com 6. Eu fui colocar uma câmera de segurança na minha casa. E aí eu coloquei a escada, comprei a câmera, coloquei no celular, estou colocando, estou metido a instalador também. Fui lá instalar, chega o Lucas perto de mim assim, papai, o que você está fazendo? Eu falei, meu filho, papai está instalando uma câmera. Para quê, meu filho? Para quê, papai? Meu filho, para as nossas coisas ficarem seguras. Mas por que as nossas coisas têm que ficar seguras, papai? Mas, meu filho, porque o ladrão vem e rouba as nossas coisas. Mas por que o ladrão rouba, meu filho? Meu filho, porque as nossas coisas têm valor. E o que tem valor, o ladrão quer roubar. Sumiu o Lucas, não apareceu. Instalei a câmera, tô tirando as coisas, guardando na escada. Chega o Lucas e fala assim, papai. Aí ele volta com a mãe dele, puxando a mãe dele do braço. Mamãe, vem. Papai tá instalando uma câmera, o ladrão não roubar o meu cachorro. Falei com ele sobre valor. Não falei sobre o cachorro. O cachorro é um vira-lata, não vale nada do cachorro para mim. Mas para ele é a coisa mais valiosa da casa. Sabe? E isso é uma situação simples, pessoal, que eu coloquei no livro, que ilustra muito bem essa questão de jornada de valor empresarial. Né? Eu quero desenhar o que é melhor, o que o cliente vai enxergar e tal. Mas você ouviu o cliente. Você teve um fórum do stakeholder, mais uma palavra em inglês, o fórum dos interessados, dos envolvidos, para ouvir genuinamente o seu cliente, o seu fornecedor, o seu prestador, o seu não cliente. A governança ela dá essa escuta, sabe, Juliano? De ter essa percepção e sair do achismo, sair do eu acho, eu penso. Porque é muito mais fácil desenhar o que é valor para o outro. Foi o que eu fiz com o Lucas, né? Eu falei com ele coisas de valor e ele desenhou que era o cachorro. Essa visão. Você falou a linguagem dele, né? Você falou valor. Ele pensou, pô, que tem valor? Valor, só isso. Danilo, conversar a linguagem do cliente é muito importante. Você está falando do filho aí, né? Nós temos as linguagens técnicas, tudo, mas se a gente não souber conversar a linguagem do cliente, da forma que ele entende, do que é valor para ele também, não faz sentido nenhum no nosso trabalho. Você vai chegar e falar um monte de coisa técnica para ele e não vai virar nada. Ele vai falar, esse cara é um maluco. Aqui falando um monte de coisa que não faz sentido nenhum para mim. Mas quando você explica para ele o valor das coisas, que seja para o seu filho, que seja para o seu amigo, para o seu cliente, para os alunos, é diferente. E assim, fechando isso que nós estamos falando, não adianta nada a gente criar controles nas empresas, desenhar uma visão de futuro, desenhar uma governança corporativa para a empresa sobreviver no mercado por mais de 100 anos, dentro da casa da gente, dentro da família, dentro do lar, que é o nosso bem mais precioso, a gente não aplicar esses mesmos princípios. Não faz sentido, Danilo. O Juliano consultor, Juliano corredor, Juliano empresário, professor, é o mesmo fora de casa, dentro de casa. Então, assim, aquele negócio de sentir na pele, né? Eu não vendo nada do que eu nunca experimentei ou que eu não acredito. E tudo que eu aplico lá fora, eu aplico primeiro em mim. Então, assim, se faz sentido para mim, se faz bem para mim, para minha família vem em primeiro lugar, então vamos replicar essas coisas boas também. E que a gente aprende muita coisa boa no mundo dos negócios também, a gente pode trazer para dentro de casa. É uma troca, é uma eterna troca. É igual isso que nós estamos falando aqui, nós estamos a distâncias, milhares de quilômetros de distância, estamos tendo uma troca falando do mesmo assunto, de uma forma suave, um assunto que poderia ser pesado, técnico, mas trazendo para a nossa realidade. É muito importante. Sim. Ô, Juliano, vou deixar uma recomendação de livro para você. Além da lógica,
da Lógica é um filme, ele não é financeiro, não trabalha sobre modelo, é do Joseph O'Connor. O Além da Lógica, ele fala muito sobre essa questão de controle, de processos, utilizando sistemas para criatividade e resolução de problemas. O Além da Lógica, ele é fantástico, vale muito a pena a leitura. Eu recomendo para todo mundo que lida com dinheiro, que trabalha com a parte financeira. É um livro muito bom, né? Vale a pena aí você falando. O livro que eu ganhei ano passado e esse ano agora coloquei na meta, estou terminando de ler agora, ganhei de presente de aniversário do ano passado e agora estou consegui terminar ele agora. David Grohl, contador de histórias. É o vocalista do Foo Fighters, uma banda que eu estou apaixonado com ela, ex-baterista do Nirvana, é um cara fantástico, perdeu o baterista no ano passado, chorei horrores com os meus meninos no tributo ao Taylor, né, que foi o baterista que morreu aqui na Colômbia e tal, um negócio assim fantástico, o cara é fantástico, o cara é muito bom, um livro muito bom, vale muito a pena a leitura. E para fechar aqui, Arriscando a Própria Pele, sobre investimento também Nassim Nicholas Taleb, sobre riscos, né, Juliano, também. Se fala muito do Nassim Nicholas Taleb na luta do cisne negro, né, do antifrágil, mas esse livro é fantástico, Arriscando a Própria Pele, Nassim Nicholas Taleb, mais recente dele, muito bom, e vale a pena. De séries, né, a gente falou de política sucessória, tem uma série na HBO chamada Succession, Sucessão, é muito boa, muito bem feita. É um modelo de conglomerado de comunicação, onde eles brigam pela sucessão e tal. Um pai super centralizador, muito bom, vale muito a pena. Uma outra, esse é da HBO, uma série da Amazon que eu recomendo que todo mundo assista. Não é politicamente correta, mas é muito interessante sobre poder na mão das pessoas. Chama The Boys. É muito sangue, é muito cruel, mas fala com um lado muito real do que acontece se os seres humanos tivessem superpoderes. O cara não vai ser super nobre, ele vai ser malandro, ele vai ser pilantra, ele vai ter benefício próprio. Então, assim, assista The Boys com um olhar de poder na sua empresa, na sua cooperativa, que você vai entender. Se você tiver estômago para aguentar, é muito interessante, né? O que o poder pode fazer para as pessoas e corromper. E governança é gestão de poder de forma efetiva. E a terceira e última série, Chernobyl. Chernobyl, a história lá da Ucrânia, né? Lá em Chernobyl, na HBO também, 5 capítulos só, mas muito interessante sobre poder e sobre sistemas de punição e controle em geral, né? Chernobyl é muito bem feito, conta a história fantástica da usina de Chernobyl, né, do desastre mundial que foi, e traz muito aprendizado sobre isso aí. No mais, assim, Juliano, muito obrigado por essa uma horinha nossa de bate-papo, assim, foi fantástico. Agradeço aí a Criar Empresarial, né, Gestão Empresarial, por esse convite, por essa oportunidade. Juscelino, um grande amigo, assim. Juscelino, tem 3 anos que eu conheço ele, mas parece que tem a vida inteira que eu conheci. Está até no meu livro, o Juscelino está aqui no Papai 4.0. Tem história dele aqui. Um cara fantástico, né? Assim, é um coração maior do que qualquer coisa, de qualquer empresa, de qualquer negócio, né? Assim, é um cara fantástico. Assim. Agradeço muito ele por me unir com pessoas como você, ou com todo o grupo de modelo de gestão empresarial. Assim, foi fantástico, Juliano. Foi de coração, foi com o máximo. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu que te agradeço, cara. Assim, conheci o Juscelino pessoalmente há pouco tempo, mas o Juscelino é de uma energia incrível. Você não precisa de muito tempo para você fazer a leitura de uma pessoa. E eu tenho certeza, ele não vai bater um papo com ele. O Juscelino já deve ter sido chamado de louco muitas vezes, mas ele é de louco, ele não tem nada não. É um cara visionário, é um cara que tem visão de futuro. E assim, tudo que é diferente às vezes é incompreendido. Então, Juscelino, obrigado por estar aqui, tá? Obrigado por nos unir a tantos talentos, buscar tanto talento junto, dar oportunidade para a gente se conhecer, para a gente trocar experiência e criar uma coisa maior ainda, tá? Eu veio o nome, criar, né? Tá vendo? Ô, Danilo, você falou de livro, eu tinha separado um aqui que eu queria falar, eu vou falar só dele, tem vários aqui que eu já li tudo, eu sou leitor, estudo muito por conta, a maioria das coisas que eu aprendi muito na faculdade, nas universidades, nos cursos de gestão, mas eu aprendi muito autodidata também, estudando, lendo. E uma dica que eu quero deixar para a galera, assim, também, assim, ó, nesse mundo de infinitas possibilidades,
Não é nada que a gente possa fazer. Nós somos seres divinos, tanto aqui nesse planeta aqui. Mas nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Criador. E assim, ele não colocou a gente aqui para sofrer, não. A minha frase para esse ano, Danilo, é prosperidade. E a gente pensa assim, a pessoa está próspera, ela está ganhando dinheiro. Mas não, isso seria até tema de um livro que eu tenho aí, igual a gente já conversou, ainda faltam alguns capítulos, mas esses capítulos eu estou caprichando, na verdade ele está pronto. Que fala sobre prosperidade. A prosperidade é crescer. Então, assim, se você está crescendo, você está prosperando. Só que, às vezes, no meio dessas prosperidades, a gente não sabe por que a gente tem certas atitudes que a gente faz, a gente alcança os resultados. E esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, não sei se você já leu ele, fala muito sobre hábitos, É um livro fantástico. Esse livro, eu já li ele umas 3 vezes, e todas as vezes que eu li esse livro, eu falei, cara, isso não estava aqui antes. Porque, na verdade, aqui eu estou vendo sobre outro ponto de vista. Então, assim, o título dele é Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Esse livro nos mostra alguns gatilhos mentais que a gente tem, que a gente pode fazer para se reprogramar. Isso é muito importante. Então, minha dica de leitura seria essa aqui. Não é essa, tá? É um livro que vale muito a pena. Obrigado, cara. Gratidão por esse momento. Estou muito feliz. Você é um cara fantástico. Desejo todo sucesso aí que a vida possa te dar. E, cara, voa. Continue batendo e transbordando na vida das pessoas aí. Essa live eu saio mais rico de conhecimento do que quando eu entrei. Gratidão, amigo. Foi uma troca, Juliano. Muito obrigado aí. Obrigado a todos aí. A Paula tá mandando coraçãozinho, né? Muito obrigado. A Mara também participou. Foi muito bom. Juliano, muito bom mesmo. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.